19 horas mais 19 minutos, uma boa noite para você. Começa agora mais um Panorama 2024, ao vivo, direto do Estúdio da Virtual, hoje com as participações de Patrícia Luz e Erenita Barbosa, ambas que participaram no fim de semana do evento, falando sobre a questão do feminicídio. Nós estamos daqui a pouquinho, então, iniciando o nosso bate-papo, debate, né, a respeito dessa questão do feminicídio. Mas antes, agradecer os nossos patrocinadores, Prisma Auto Moto Escola, você na direção certa, e também TPC Notícias, isso mesmo, portal de notícias TPC Notícias. No controle eletrônico Maria Clara, e vamos dando início hoje às nossas convidadas. Sejam bem-vindas, Patrícia Luz, Erenita Barbosa, é um prazer tê-la aqui conosco. Erenita, que foi assistente social aposentada da prefeitura, conhece muito desta área, e Patrícia, uma ativista, né, que está sempre em defesa dos direitos das mulheres. Meninas, sejam bem-vindas. Uma boa noite. Boa noite, Márcio. É um grande prazer estar aqui com a Patrícia, né? E assim, queria agradecer muito a você por dar visibilidade a essa questão da mulher, o problema do feminicídio. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante e envolvente para a gente mobilizar outras pessoas nessa luta. Patrícia. É isso aí, boa noite a todos, Márcio, todos que estão acompanhando. Erenita, um prazer imenso estar aqui com você. Maria, que está aqui com a gente, produzindo, e falar desse tema, né, que é da voz das mulheres, nesse lugar de fala tão importante para a gente. Como disse a Erenita, vai ser bastante produtivo, né? Gerando frutos aí, que são caminhadas que se fazem aos poucos, mas que a gente precisa avançar, né? Com uns passinhos mais largos, porque os números vão dizer aí pra gente que precisa muita coisa ser melhorada, e esse panorama 2024 precisa vir com força aí, produzindo, né? E de fato trazendo possibilidades para que a gente avance. 19 horas mais 22 minutos, estamos ao vivo no site da Virtual, também transmitindo pelo Facebook. Lembrando que logo após o programa ele fica disponível também no canal do YouTube e também no site. Nós tivemos no sábado uma caminhada relacionada ao feminicídio. Já a cidade de Cubatão já não é a primeira vez que vive uma situação como esta. Há menos de um ano nós tivemos também essa mesma situação em que uma mulher foi morta, e uma forma em que a sociedade não aceita, a sociedade se revolta e cobra resultados, cobra punição e cobra atitude. Hoje vamos falar de feminicídio, políticas públicas, né, e igualdade. O Congresso Nacional discute a igualdade entre salários de homens e mulheres. O país discute o feminicídio e nós discutimos também essa questão das políticas públicas. A sociedade é um ser que está em constante evolução ou não. Meninas, estamos em evolução? O feminicídio prova que nós estamos em evolução, ou a tipificação do feminicídio já mostra que estamos evoluindo? Bom, em termos de legislação, a Patrícia vai dizer depois, eu acho que a gente avançou bastante. O que precisa é a aplicabilidade dessas leis, né? A efetividade da lei. Na verdade, assim, o feminicídio é o ápice da violência, né? Então tem todo um ciclo, né, que começa a questão da violência doméstica, a questão da agressão verbal, física, patrimonial, e aí acaba chegando, o feminicídio é o ápice. A questão da violência é um problema mundial, né? A Agenda 2030, o DS5 fala da igualdade de gênero, e a igualdade de gênero ela perpassa por várias políticas públicas. Então, hoje, assim, o que a gente, na verdade, assim, existe realmente uma evidenciação aos números, alguns, embora Cubatão a gente é muito ruim em termos de números, né, subnotificação, nós não temos dados concretos no município, mas a gente precisa conscientizar que eu acho que hoje é assim, eu acho que esse ato, a gente ir para a rua, é dizer basta,
né? Basta, porque assim, a Sor Otimista faz uma campanha da ONU Mulheres há 14 anos contra a violência. Mas a gente, inclusive, tem discutido isso. Nós precisamos ter uma ação mais agressiva. Agressiva, que eu digo, ir para a rua pela paz, por exigir políticas públicas, equipamentos que atendam as mulheres, para que a gente não chegue a esse ápice da perda da vida. Você fala em uma ação mais firme ainda, uma coisa contínua e com cada vez mais firme, cada vez com mais exigência legal. Uma cobrança mais efetiva do cumprimento das leis, que já existem, né? Então, antes de ser colocado como crime, o feminicídio ele entrava no bojo de todos os outros crimes. E com a efetiva tipificação, ele começou a mostrar os números. Começamos a observar números. E isso mostra o quão é violenta o país, o mundo para a mulher. Né? Vocês foram às ruas mostrando, dizendo não à violência. E acima disso, mostrando que há uma violência e que não dá para ficar impune. Não se pode simplesmente dizer que ela não existe. Patrícia, do ponto de vista legal, a tipificação ela veio a propiciar essa visão quanto à violência. Sim, e só pegando um gancho, né, na primeira fala sobre a gente ter avançado, né, a nossa legislação avançou bastante, demorou, né, porque em 88 a nossa Carta Cidadã nos coloca ali em estado de igualdade, mas só em 2006 começa a nascer aí uma legislação um pouco mais específica, um pouco mais protetiva à mulher, e aí vem o feminicídio, que se eu não me engano é de 2015, salvo engano, o feminicídio ele nasce tipificado em 2015, então assim, demorou, né? Tem demorado, mas a legislação em si, ela contempla bastante ações, né, a serem adotadas de proteção à mulher, né? E aí, quando a gente vai para a rua, e foi interessante a gente estar na rua naquele dia, porque não só estávamos os ativistas, né, as ativistas especialmente, em combate a essa violência à mulher, como também a família da nossa mulher assassinada aqui de Cubatão, né? E o grito mais forte deles era o pedido de justiça. E a gente nunca pode esquecer que a nossa caminhada, ela é pelo pedido de justiça, pelo que infelizmente aconteceu com a Ana Flávia, mas também sobre por que nós chegamos no feminicídio, né? O que poderia ter sido feito para evitar? É possível evitar que esses números, né, que foram evidenciados através da legislação do feminicídio, que possibilitou notificar dessa forma, e então a gente compreender o quão violento para as mulheres, e aí vou falar um pouquinho do Brasil, né? O Brasil se faz e o que nós estamos fazendo para evitar esse ápice da violência, como bem disse a Erenita, né? Então, assim, ir para as ruas é também um pedido, né, de políticas, né? A gente precisa que sejam implementadas políticas públicas que venham propiciar que essas mulheres saiam do ciclo de violência e possam, de fato, viver aí as suas vidas com proteção, né, efetiva, porque a impressão que a gente tem é que vai caindo até no descrédito, né, o que se tem na legislação hoje, que as pessoas acham, mas para que eu vou registrar o boletim de ocorrência, pedir a liminar, afastar ele do lar, sendo que ele vai romper com essa distância e vai me assassinar, como foi o caso da moça da Praia Grande, né? Então, começa a cair no descrédito o que a lei prevê, mas o que a lei prevê é excelente, a nossa lei é uma das melhores do mundo, ouso dizer até que é a melhor, né? Mas a gente precisa que exista a execução efetiva do que ela prevê, porque sem isso a gente não avança, né? A gente avança nos números negativos, mas não nos números positivos de que tá funcionando essa luta, tá funcionando essa legislação, tá funcionando efetivamente a política nacional de proteção à mulher, que também prevê aí bastante mecanismos para que os entes possam trabalhar. Então, a gente precisa tomar consciência de que existem
existem possibilidades que precisam ser construídas, e aí aqui no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, cada um dentro da sua competência, e a gente construir efetivamente uma igualdade de vida, né? Porque a mulher ela tá sem nenhuma igualdade para viver, e esse é o tema, né? Quando a gente se debate aí com o feminicídio. A gente fala de números. Numa tela fria, no noticiário, se fala de feminicídio. Uma forma distante, em uma cidade longínqua, em um lugar que não se conhece, ou então numa capital, uma metrópole como São Paulo, e que se acompanham nas telas números. Eu queria saber de vocês como é quando isso é observado dentro de casa, ali. Dentro de casa é que eu falo, na cidade onde se vive, com uma pessoa que você conhece. Qual é o impacto disso? Porque quando se vê na tela, embora fria, a gente acaba se identificando, acaba se sensibilizando. E como é quando isso acontece na cidade em que você vive, com alguém próximo, que você convive, ou que você de vista conhece? Márcio, eu vou ousar dizer que sempre dói, né? Mesmo na tela da TV, dói. Sempre que a gente vê uma mulher, eu começo a entender o lugar de fala, principalmente quando se fala da mulher assassinada, ou da mulher agredida, ou da mulher violada, violentada, porque é impressionante como causa um impacto efetivo dentro da gente, né? Mesmo na tela. E aqui, no quintal da nossa casa, que foi esse que a gente acompanhou mais recente, em Cubatão, eu não conhecia a moça, mas parecia que ela era alguém da minha família. E isso faz parte desse gênero que nos une, né? Dessa força de ser mulher. Quando, eu não sei se foi a Erenita que publicou no dia, Parem de Nos Matar, né? Acho que a Erenita foi a primeira a publicar, eu já repostei e todo mundo começou a repostar, porque era isso que a gente estava sentindo naquela hora. Que quando ela foi morta, a gente foi morta junto com ela, né? Então eu acredito que nesse aspecto, né, do gênero, que é o fundamento ali dessa política, dessa ideia de se olhar para o direito das mulheres, né, ele olha justamente para isso que nos faz iguais, né, e dentro disso a gente sente como se fosse a gente, ou em alguém da gente, muito perto da gente, muito próximo da gente. Então, assim, é dolorido sempre. É de indignar sempre. Qualquer notícia, em qualquer lugar do mundo que se fale que uma mulher perdeu a vida em razão do gênero, ela nos afeta, assim, com muita profundidade. Erenita? Esse laço é muito forte mesmo. Independente de você conhecer a pessoa, por exemplo, como a Patrícia falou, eu também não a conhecia. Mas quando eu fui, mas fiquei muito impactada, né? Porque é uma moça jovem, assim como um outro colega falou, ela refez a vida dela, estava com uma outra pessoa, ele poderia ter refeito a vida dele, ter encontrado uma outra pessoa, e aí ele estragou né? Estragou a vida dele também, né? Porque a família dele está também destroçada, e estragou a vida da moça, dos filhos, acho que ela tem filhos. E aí, de repente, você vai para a rua e você encontra pessoas próximas a você que são famílias também dessa moça. Então, é assim, eu não a conhecia, mas digo, ela é minha sobrinha, ela é minha... Entendeu? Então, assim, nós somos uma cidade pequena ainda. E mesmo como a Patrícia falou, mesmo lá de longe, mesmo de fora, dói lá dentro, porque, assim, ninguém merece morrer de uma forma tão violenta, né? Nós não merecemos isso, né? Então, acho que a sociedade, sim, tem que dar um basta. Agora, sim, tem que enxergar que isso é o fim da linha. A gente tem que trabalhar em todos os momentos. Desde lá no comecinho, quando alguém fala, destrata, diminui uma mulher, você tem que ter uma escuta ativa, que ações você vai fazer, desde uma mãe, quando educa um filho... para que ele seja mais agressivo, ou que isso é função da mulher, aquilo. A gente tem que repensar nossas ações. Nós temos que repensar na formação, nessa história do machismo estrutural, nós precisamos repensar tudo isso.
né? E exigir realmente que as leis sejam cumpridas, que justiça seja feita, que esse rapaz venha realmente cumprir, pagar pelo que ele fez e que a gente não tenha outros casos semelhantes. Há não muito tempo ainda existia aquela questão de em nome da honra. O homem, em nome da honra, tomava uma atitude em nome da honra. Quer dizer, mais prova de sociedade machista não existe. Né? Uma sociedade onde a mulher ela parece ser um objeto em que o homem domina. Essa dominação é totalmente errônea. Esse movimento do último sábado, a participação feminina, o que vocês observaram da participação feminina, do acompanhamento da mulher nessa questão? Olha, foi muito... Voltando um pouco na palavra anterior que você falou sobre o nome da honra, né? Eu concluí minha faculdade em 2006, né? Faculdade de Direito em Londrina, no Paraná. E naquela época se falava em crime passional, né? Era o famoso crime passional, né? Era o crime do amor à paixão, matou por paixão, né? Então hoje a gente não autoriza mais, né, essa fala, porque ela não existe, ela nunca existiu, né? É de fato um crime que ele coloca, ele transforma a mulher num sub-ser humano, né? Que pode ser morto aí por qualquer motivo, pelo motivo de não querer mais viver em comum com aquele homem. Então, né, não se usa, não se tolera mais essa fala do crime passional. E sobre a participação das mulheres no último sábado, foi muito interessante, porque, assim... a OAB promoveu, né, essa caminhada e em conjunto com o Conselho Municipal da Condição Feminina. E de repente a gente viu ali tantas mulheres da nossa cidade se aproximarem, né, participarem daquela caminhada para dizer, olha, nós também queremos combater, né, a violência contra a mulher, de qualquer natureza, né, da doméstica a qualquer outra violência contra a mulher. Então, assim, a gente percebeu as que estavam caminhando. Agora, eu tive a oportunidade de, durante a caminhada, entregar os panfletos da OAB sobre o plantão que é oferecido, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E durante essa entrega, né, desses panfletos, a gente percebia o quanto que as mulheres que estavam nas ruas durante a passagem da caminhada, elas estavam solidárias, né, Ere? Elas estavam assim, nossa, que bom, é isso mesmo. A voz delas também estava ali projetada naquela caminhada, né? Então, a gente percebeu o quanto que nós estamos sedentas, né? Dessa entrega conjunta, desse sentimento de nós não estamos sozinhas, elas estão aqui e que bom, e que se eu precisar elas vão estar lá para me acolher em algum lugar. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas essa caminhada de sábado, mexeu profundamente comigo, né? Então, assim, a gente precisa... E aí é a hora que a gente precisa fazer mais alguma coisa. O que a gente precisa fazer mais, né? A gente precisa fazer mais alguma coisa, porque elas estão sedentas. Então, se a gente consegue colher e reunir todas essas vozes, a gente consegue buscar o que a gente precisa, né? Que é a efetivação dessas políticas já previstas aí no papel, pelo menos. Nós tivemos no fim de semana imagens fortíssimas de uma mulher que foi espancada em frente a uma boate e que ficou largada no asfalto e o carro atropelou. Ficou desacordada no asfalto e veio a ser atropelada. Foram imagens fortíssimas que foram veiculadas no fim de semana. Isso mostra uma total falta de humanidade, no mínimo, e o não temor às leis. Parece que não se teme as leis. Parece que você não entende que o braço da lei vai te alcançar. A impunidade parece que é o sobrenome dessas pessoas. Como é que vocês observam a aplicabilidade das leis? Da lei que protege a mulher, a Maria da Penha e tantas outras que de fato precisam ser exercidas. Como é que vocês observam isso? A Patrícia falou da demora, né, de a gente efetivar leis
de proteção, a Lei Maria da Penha, em 2006. E realmente algumas mulheres, elas questionam, não vai dar em nada, cai um pouco no descrédito por conta dessa morosidade. Eu tenho falado um pouco sobre isso e falei agora há pouco da questão, nós temos feito várias ações de prevenção à violência, do combate à violência, e essa ação ela é a nível de município todo dia 25, a questão do laço laranja, de dizer que o laço laranja não é só para nós, é para a gente discutir, falar com os vereadores, com os governos. Eu achei muito importante a participação da OAB nesse movimento, porque é uma instituição que tem uma visibilidade e que tem um respeito junto ao Poder Judiciário. Então, assim, nós temos feito, o Conselho da Condição Feminina tem feito também várias ações, já fez várias caminhadas, tanto aqui em Cubatão, às vezes a gente se junta na Baixada Santista, mas, assim, como eu te falei, eu acho que a gente precisa ter ações mais duras, né, para que realmente, né, todos juntos cobrem a aplicabilidade da lei, para que as pessoas não entrem nessa, vou sumir da cidade, ninguém vai me achar, ninguém vai... Porque assim, quando quer, acha, né? E quando quer, vai atrás, acha e assim, a única coisa que a gente quer é que a justiça seja feita, para que as pessoas realmente entendam que não é pela violência que você não tem a posse da pessoa, né? Uhum. A pessoa, ela é um ser único, que ela pode fazer a opção de ficar com quem ela quiser, com quem ela tiver afinidade, amor, e se não deu certo, não deu certo. Então, assim, eu achei a caminhada um processo, um movimento muito interessante, acho que foi além da expectativa. Como a Patrícia falou, muitas pessoas não estavam diretamente, mas estavam solidárias, e que eu acho que na próxima vai ter muito mais de pessoas. Então, assim, a sociedade gritando, dizendo não à violência, nós queremos justiça. Patrícia? Sim, eu até entrei aqui para pesquisar uma lei recente de autoria do deputado estadual Márcio Nakashima. É uma lei do estado de São Paulo sobre a proteção de mulheres. Ela é de 2023, ela foi sancionada agora em 2023, que fala sobre a obrigação de bares, baladas, sobre o caso que você trouxe, né, que aconteceu, onde eles são obrigados a oferecer uma proteção para a mulher que se sentir de alguma forma dentro desses estabelecimentos em alguma situação de abuso, violência ou qualquer sinal de perigo que possa apresentar dentro desses lugares, né? Para evitar que essas mulheres terminem desse jeito, estiradas no asfalto, com o risco que essa mulher sofreu aí. Excelente você trazer essa questão, porque quem a agrediu foram os seguranças da boate. E a própria boate tinha que oferecer proteção a essa mulher, né? A ponto de fazê-la chegar em segurança no seu destino. E detalhe, ela ficou estendida no asfalto durante um bom tempo, até que as pessoas chegaram próximo, tentando fazer com que o carro desviasse. O carro acabou não entendendo e ela foi atropelada ali no chão, estirada no chão, e o pessoal da boate simplesmente assistindo. É triste, né? E você vê, a gente vai criando mecanismos, né? Porque lugares onde acontece, onde tem grande probabilidade de acontecer alguma violência em razão, né, do gênero. E você vê aqui essa lei de autoria do Márcio, que foi quem perdeu uma irmã vítima de feminicídio, né? Que foi a Mércia Nakashima. Então, assim, a gente não sabe nem da existência, de repente, de uma lei, né? Falta informação, né? Falta informação. Eu desconhecia essa lei. Ela é recente, né? Então, assim, falta informação, falta divulgação e eu acho que o nosso próximo passo talvez seja esse, né? A gente empoderar sobre os direitos para que as mulheres possam buscar ferramentas de proteção, né? O plantão da OAB, que eu mencionei aqui, ele acontece toda sexta-feira, das 9 da manhã até às 16 horas, né? É um plantão de orientação. Não é que você está sofrendo uma violência e você vai lá, né? A violência, quando você sofre, você vai para a delegacia. Na OAB, é para você ter esse tipo de orientação sobre as leis, sobre os seus direitos. Porque a mulher, às vezes, ela está dentro de um ciclo de violência, ela não sabe
como que ela pode sair ou se ela pode sair tendo em vista diversas violências, né? Dentre uma das quais a dependência econômica, né? Então essa mulher ela não sai do ciclo de violência porque ela tem um filho para criar e ela morre por esse filho, né? Então será que eu posso sair de casa? Será que eu tenho aonde buscar um auxílio, ainda que não seja desse homem agressor, porque ele também não trabalha? Então onde que eu vou conseguir esse auxílio? Existe? Existe. Né, existe. A Lei Maria da Penha, ela prevê lá um tipo de auxílio, benefício. Na verdade, ele já vai decorrer dos benefícios assistenciais da Seguridade Social, do INSS, muito deles até relacionado com auxílio-doença, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê afastamento do trabalho. Se essa mulher trabalha, ela precisa se afastar do local de trabalho, da casa, tem que mudar daqui, porque o agressor falou que vai matar ela em qualquer onde encontrar ela. Então ela precisa sair daqui e ir para outro lugar. E aí ela tem essa possibilidade, porque a Lei Maria da Penha prevê. E essa mulher às vezes não sabe disso. Recomeçar na vida protegida. Exato. E com a proteção e com o direito de receber renda, né, do INSS, desde que ela, né, tenha essa qualidade segurada. Então falta essa informação, né? Como é que eu mantenho minha qualidade segurada? Como é que eu faço esse pedido? Aonde que eu vou, né? Então falta essas orientações, e aí é onde entra a política pública, porque passa por aí também, né? Você ter uma forma, um canal, um lugar para receber essa mulher, para orientá-la, que é a Casa da Mulher, né? Que a gente não tem aqui em Cubatão. Então, assim, a gente não tem esse espaço oferecido diariamente, 24 horas para essas mulheres. Nem mesmo a delegacia de Cubatão funciona 24 horas, é especializada, né? Então, assim, são muitos pontos que a gente precisa ainda exigir. Nós temos condições para isso. Se nós fôssemos uma cidade que não tem recurso para isso, eu poderia aqui mais ou menos entender, né, as dificuldades, buscar aí emendas parlamentares, mas não. Nós estamos falando de uma cidade com condições orçamentárias para isso. Então, não só começou sábado, que todos fiquem bastante atentos. Começou sábado, começou definitivamente sábado o entendimento das mulheres cubatenses de que a gente tá junta e que a gente vai alcançar essa proteção para todas. Erenita, nessa questão do avanço da proteção da mulher, da política pública, você que é sorpitimista, faz um trabalho para que algumas mulheres retomem o seu sonho, retomem o alcance daquilo que projetou para a sua vida em determinado momento foi interrompido. Vocês estão à frente das sorpitimistas, faz esse trabalho. Mas como é resgatar essa mulher? Ela, como a Patrícia bem disse, por uma condição econômica, ela fica presa a um relacionamento abusivo e ela precisa reconstruir a sua vida. Mas como reconstruir a vida desta forma? Uma nova casa, um novo lar, os filhos, a preocupação com a segurança, com a sobrevivência, como arcar com aluguel, como arcar com uma vida que até então ela não tinha a menor condição de fazer. Então, Márcio, o nosso trabalho, ele ainda é muito pequeno por conta de recursos, né? Então, a gente percebe muitos casos, né? Mas, mais uma vez, dizer da importância e da necessidade de políticas públicas. Então, assim, não adianta também, por exemplo, a Patrícia citou algumas situações da mulher que ela tem o benefício do INSS, que ela pode ter, mas a gente tem muitas mulheres que não trabalham e que não têm esse benefício. Então, que a gente tenha nos bairros, e nós temos, teoricamente, né, hoje 4 CRAS, que são as referências, que é o Centro de Referência, que tem uma escuta ativa para essas situações. Se hoje o secretário fala que tem 11 mil beneficiários dos programas sociais, qual é a situação desses 11 mil? A maioria são mulheres. Qual é a situação dessas mulheres? Qual é o estudo que a Secretaria tem feito em relação a isso de ter a escuta? Se a gente tiver a Casa da Mulher, é importante para o abrigamento, a gente precisa ter o centro de referência, a gente precisa ter a OAB, mas às vezes a mulher que está lá no fundão não tem nem o vale transporte para vir. Ela não tem
condição, não é feito um trabalho de empoderamento, de fortalecimento dela, para que ela realmente vá atrás dos seus direitos. Então, isso precisa ser feito lá na base, né? Precisamos de ter o trabalho tem muita coisa para ser feita, né? Então, nós precisamos realmente articular. Por exemplo, vários segmentos começaram a discutir a rede de proteção à mulher. Então, foi chamado pelo Conselho da Condição Feminina, a promotora participou, a delegada doutora Mayla participou. A gente está há 1 ano e a gente não conseguiu formalizar essa rede de proteção, porque um escorrega daqui, o outro escorrega dali e as coisas não se efetivam. Então, nós precisamos realmente nos fortalecermos enquanto sociedade civil, enquanto instituições, cobrar poder judiciário, cobrar poder executivo, poder legislativo, para que a gente tenha realmente ações de fato, né? Para que essas mulheres cheguem à OAB, essas mulheres cheguem a essas casas, centros de referência, para que elas tenham possibilidade de habitação, de emprego, porque ela passa por tudo isso, né? Na verdade, não é uma secretaria estanque, né? A política pública, ela circula por todas as... Escola para os filhos, um emprego para ela, formação, qualificação. Creche. E agora, morar na mesma cidade? Estar algumas situações não é possível, outras sim, outras conseguem refazer na própria cidade, outras não é possível. Então você tem que ter essa rede de proteção também em outros municípios, ou que possibilite, eu quero voltar para a minha cidade onde eu tenho familiar, que possibilite esse encaminhamento. Conselho da Condição Feminina. Eu sempre acompanhei o trabalho do Conselho, mas a gente percebe alguns hiatos em determinados momentos na história do Conselho. A que se deve esse ato, essa situação de inércia muitas vezes? Não que seja a culpa do Conselho a violência, não. A gente fala dessa questão da tratativa e de um lugar onde a mulher deve ter voz ativa. A sede do Conselho, ela era exclusiva do Conselho. Hoje já não é mais exclusiva do Conselho. A que se deve isso? Qual a opinião de vocês a respeito dessa consolidação de fato do Conselho da Condição Feminina? Esse desmonte, né? Esse desmonte sobre o interesse de proteção da mulher com relação às políticas públicas voltadas para as mulheres. É um desmonte. E é um desmonte que a gente vem vendo acontecer aí, pelo menos em nível Brasil, há 4 anos, né? Então, lá no poder federal, a gente viu esse desmonte acontecer de 2009 para cá, então esvaziando orçamento, então transformando, inviabilizando, na verdade, a concretização de qualquer política. Então o Conselho, nos últimos 4 anos, ele vem aí remando, mas remando com muita força, sacrifício por si mesmo, né? Porque ele não consegue encontrar, como disse a Erenita, por mais que se construa diálogos até com outras instituições, como a delegacia, como a promotoria, a gente não consegue construir, porque a gente depende do executor, né? A gente depende de um legislativo que fiscaliza e cobra esse executor. E nós estamos o quê? Órfãs disso. Não temos isso acontecendo aqui. Aqui em Cubatão, já vou dizer que estamos há quantos anos já sem isso? Já estamos indo para 8 desse desmonte, né? Então, é um desinteresse completo sobre, de fato, fazer acontecer. E aí, mais o Conselho, nos últimos 4 anos, pelo menos, assim, que eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, ele tem ali sobrevivido, né? Dentro da sua própria força, em conjunto com outros pares da sociedade civil, né? Para que ele possa ir caminhar. Tanto que a nossa caminhada de sábado, na caminhada de sábado, por exemplo, estávamos quem? A sociedade civil organizada, ali, o Conselho, as Soroptimistas, tinha mais um grupo... Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar. Tava aí a OAB, que, né, é uma instituição outra à parte. Tem outro grupo Girl Up, aquelas meninas jovens também, que é muito interessante. Estava lá, mas cadê o poder público municipal? Nem executivo e nem legislativo, pelo menos enquanto estávamos ali com aquele microfone aberto, até para discutir e falar sobre o que temos e o que não temos e o que precisamos fazer. Então, é isso que a gente percebe, né? A Erenita falou em números, né, e aumento de atendimento assistencial. Na minha visão, existem 2 análises quanto a isso.
Quanto mais eu aumento o número de assistência, isso quer dizer que menos eu estou trabalhando na evolução das famílias. Então o ideal é que esse número caia e não aumente. Nós estamos aí na contramão. Quanto é necessário assistir, mas não só assistir, é necessário tirar dessa zona de risco, ou não? Sim, é uma assistência qualificada, né? O assistencialismo, em determinados momentos, ele é necessário. Os programas de transferência de renda são necessários, só que isso realmente é um mapa. Se você tem um número grande, significa que a nossa cidade está muito empobrecida. E o que nós precisamos fazer para isso? Para poder mudar esse quadro. Agora também, Márcio, também não podemos assim, porque o poder público às vezes ele fala assim, estão falando isso aqui, então vamos parar de cadastrar. Não, vai tampar o sol com a peneira, né? Vamos esvaziar, como eu já vi em algumas situações, o acolhimento está cheio, a juíza está cobrando, vamos esvaziar, vamos devolver as crianças de qualquer jeito para casa. Não é assim. E os programas de transferência de renda também. Se tem muita gente, precisa avaliar. Quem são essas pessoas? Por exemplo, se eu vou no... lá do almoço, lá, no Bom Prato, quem são essas pessoas que frequentam o Bom Prato? Não adianta eu dar comida 3 meses na Vila dos Pescadores e depois não dá mais. O itinerante, né? É o que eu questionei outro dia. Né? Espera aí que eu vou atender semana que vem, na semana que eu estou aqui não. E aí você não come nesses dias. Então, quem são essas pessoas que comem? São pessoas que precisam de fato? Então, se elas precisam de fato, os 3 meses que eu não estiver lá, como é que elas estão fazendo? Que trabalho eu estou fazendo com essas pessoas? Né? Então, a gente precisa realmente repensar toda essa política, que é uma política integrada, tá? Então, é assistência, é emprego, é habitação, é educação, é saúde. Né? Essa vontade política de mudar, ela tem que ser integrada. Né? Nenhuma secretaria faz o trabalho sozinho, mas para isso precisa ter uma grande vontade política. Quando você falou dos conselhos, os conselhos estão garantidos na Constituição. Né? E ali ele deu uma força, uma voz para a sociedade civil e governo. Poder, né, igualitário ali. Só que, assim, aos poucos, essa força foi se perdendo. Então, o Conselho da Condição Feminina ficou desativado muitos anos mesmo. Depois, a sociedade civil se mobilizou, não vamos reativar, e reativou. Uma iniciativa da sociedade. Da sociedade civil. Tanto é que a gente, em vários momentos, questionou a presença do governo nas reuniões que não iam. E as ações dependem do Poder Executivo. Né? E dentro do Conselho você tem representantes da assistência, da saúde, da educação, que são setores importantíssimos dessa política. E o governo estava totalmente ausente. Então ficava só um lado, que a sociedade civil não é remunerada, tá? Ela não é remunerada, ela está lá como voluntária. O governo não é remunerado para fazer política pública. É obrigação do governo. Então, só que ele se faz ausente. Né? E aí o que ela falou, aí ela falou, o conselho ele vai remando, ele vai apontando, ele vai e aí a gente tem, né, nesse momento eu tenho visto, tá mandando a judicialização, manda para o Ministério Público, manda para não sei para onde, e a gente, a cidade, ela grita, né? Ela fica expresso isso, né? A nossa pobreza entre aspas, pela falta de participação de quem deveria estar junto. Já que você falou do governo, a questão do Senado. O Senado, essa semana, vai debater a igualdade salarial entre homens e mulheres. Particularmente, eu entendo como órgão. Né? E que tem que debater. Mas esse assunto, na minha opinião, já não teria nem mais o que se debater, e sim aplicar. É algo que não tem o que se discutir. É aplicabilidade. Igualdade já. Sim. Sim, se eu faço o mesmo trabalho que você, por que você ganha mais do que eu? Mesmo os encargos de chefia, ganha-se menos. Mas qual é a justificativa para isso? Eu não sei se vocês acompanharam, e eu preciso falar disso porque também a gente tem que ser justo, né? Durante as celebrações de luta, né, pelo Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula, ele assinou uma medida referente à igualdade de salário entre homens e mulheres. E aí eu vi o pessoal nas redes, e muita mulher na rede, né? E é a desinformação, porque a desinformação, Márcio, ela leva a gente, assim, pro fim do poço, né? Todo mundo lá dizendo assim, mas já desde da CLT,
existe a igualdade de salário para homens e mulheres, porque é vedada essa diferenciação. Então, desde não sei quando. Então, ele está fazendo politicagem. Não, veja bem. O ato que ele assinou naquele dia, naquele evento, dizia respeito à aplicação de multa para as empresas ou para o empregador que, por acaso, fizesse essa diferenciação, né, entre os seus empregados. Porque até então era só uma medida de equiparação salarial, cada um vai lá e reclama pela sua, né? Mas quando você multa, né, aquela empresa, em razão dessa situação, você já está impondo, além do que ela estava acostumada a apenas ter que responder, que era a equiparação. Ou seja, né? Eu posso equiparar ou não. Se tem salário, se tem diferença de salarial e ninguém reclamar, passou, vida que segue. Né? Até porque muitas vezes passa. Porque o trabalhador ele tem medo de entrar na justiça e depois ele ser penalizado por isso, de não ser contratado por outras empresas, né? Dele ficar marcado lá, né? No Serasa dos empregadores, né? Então, assim, existe isso. Então, a gente precisa também olhar para isso. Quando ele assina esse documento, impõe que sejam multados os empregadores que ajam dessa forma, que coloque a mulher numa situação de desigualdade, né, clara e evidente, então ele está trazendo mais um mecanismo de proteção e de luta para que se faça valer o que a lei já diz há tanto tempo sobre a igualdade, né, entre o homem e a mulher. Precisamos criar a lei e ainda criar aplicabilidade para a lei. Na verdade, a lei está pronta, né? O que a gente precisa começar a criar são mecanismos de efetividade, né? A gente precisa efetivar o que já está pronto. É que, em alguns momentos, você vai precisar aperfeiçoar. Ah, então não está querendo cumprir do jeito que está escrito? Então calma aí que nós vamos fazer alguma coisa aqui para definir que nós vamos impor uma multa caso você não se comporte nos termos da lei, né? Houve um tempo em que a mulher, quando ia denunciar o marido, recebia intimação para entregar para ele. Hoje, então, quando a mulher ela estiver em um momento de desigualdade salarial, é ela que vai ter que buscar novamente a mulher se expondo. A mulher... Não é cansativo? Quer dizer, é cansativo esse forma? Debate. É cansativo para todo mundo, para nós, né? É cansativo. A gente não tem mais que falar disso. Isso tem que vir pronto, tem que ser natural, né? Tem que já acontecer. Tem que a já mulher acontecer. Já tem que estar provado ali, que olha, você contratou. E isso não pode servir como também desincentivo para você contratar uma mulher, muito pelo contrário. Não, já basta a discriminação, né, que a gente sofre. Eu fiz uma entrevista quando eu estava saindo da prefeitura, eu fui me aventurar numa entrevista para uma empresa muito importante aí. Bom, cheguei lá na final lá das entrevistas. Era eu e um homem na final da entrevista. E aí última pergunta da minha entrevista foi assim: Patrícia Luz, você é casada? Sim, sou. Patrícia Luz, você tem filhos? Não tenho. Patrícia Luz, você pretende ter filhos? Patrícia Luz disse, bom, hoje eu não estou pretendendo, né, concebê-los, mas amanhã eu já não sei como é que eu vou acordar, com vontade ou não de conceber filhos, né? Ah, obrigada. Quem ficou com essa vaga? Aquele que não concebe, não né? Concebe. Aquele que naturalmente não concebe. Pode ser pai, mas não concebe. Não vai ter a gravidez, não vai ter a licença gestante. Então foi ele que foi escolhido. Então percebam, é sutil, mas é real, né? Tá aí, existe, né? Mas que o Brasil legislativo, o Brasil das leis, ele ficou parado na sociedade em que a mulher ficava em casa e o homem saía para prover. Me parece que é esse Brasil que ainda está vigente. E não de uma mulher que sai para trabalhar, que precisa de um lugar para deixar os seus filhos com uma responsabilidade de atendimento, que precisa todo de um apoio, como todo ser humano precisa, para evoluir e para ter os seus direitos garantidos. Essa é a sensação que nós estamos presos dentro de um país, dentro dessa formatação de políticas públicas, onde a mulher ainda é aquela que ficava dentro de casa e não trabalhava.
Eu volto a falar da questão Não que seja ruim ficar dentro do de casa, machismo estrutural. Dessa composição conjugal, não. Volto a falar do machismo estrutural, né? O homem, ele se sente responsável de prover a família, e quando ele não consegue, ele ou parte para o alcoolismo, ou parte para a agressividade. Eu cheguei a atender várias pessoas, enquanto assistente social, homens que chegaram a chorar na minha frente porque ele não estava conseguindo dar conta de sustentar a família, né? E hoje, assim, é uma sociedade também hipócrita, porque assim, a mulher também é responsável pela sociedade de uma forma geral, né? A concepção, ela mantém essa estabilidade do que somos nós, uma sociedade, né? Precisamos de alguém que conceba, que dê vida, para que a vida se recicle, né? E assim, a desvalorização da mulher é muito complexo nessa situação, né? A gente precisa entender, enquanto sociedade, que os dois são importantes nesse processo, que estão juntos e que em determinado momento um pode estar indo trabalhar fora e o homem pode ficar em casa cuidando dos filhos. Gente, tem muitas situações que acontecem isso, sem medo de ser feliz, entendeu? De boa, pode lavar louça, pode passar roupa, de boa, os dois podem fazer as mesmas coisas, né? Tanto o homem como a mulher, mas ainda temos muita resistência a isso. É muito difícil essa aceitação na sociedade, e aí por isso que cobram muitas vezes nas empresas mulheres, né? Algumas mulheres fazem a opção de não ter filhos. Você vê algumas pessoas que estão em altos cargos, muitas vezes ela faz a opção de não ter filhos, né? Por conta do que ela é cobrada. Em relação a essa questão do labor, do trabalho, do ambiente de trabalho, nós há pouco tempo, um procurador, se eu não me engano, ele agrediu a sua chefe no ambiente de trabalho. Eu acredito que não era a única pessoa que trabalhava lá. Eu acredito que existiam homens trabalhando naquele setor. Porém, ele agrediu apenas ela. Por uma questão de vínculo, por uma questão... ele agrediu essa mulher. Pelo fato de ela ser chefe, pelo fato de ela ser austera dentro da necessidade do cargo. E hoje se discute a questão de ele não estar bem mentalmente, um abalo, então não estava bem mentalmente nessa situação. Existe isto de uma situação onde que a sociedade está mais doente, os homens estão mais propícios a isso, a esse desequilíbrio emocional, e como analisar? Porque a agressão não é a mulher, a agressão é na parte do homem. A parte analisada tem que ser o homem, nesse caso, na minha opinião. Como é esse homem? Quem é esse homem? Qual o perfil desse homem? Para mim, o perfil desse homem ele é o resultado desse machismo estrutural, né? Que a gente carrega, desse estado patriarcal que a gente foi gerado, que a gente ainda vive, não vou nem dizer mazelas, porque é tão forte que ainda não chega a ser mazela, né? A gente ainda... Ele é o resultado desse machismo estrutural. Isso é o machismo estrutural, né? Então, não é dizer que os homens que agridem são todos doentes. Não. Eles são... Pode até ser, né? Alguns podem até ter lá o seu CID. Mas o problema, ele está dentro dessa ideia de que ele não se submete à autoridade de uma mulher, né? Então, ele teve dificuldade de se submeter à autoridade de uma mulher. Porque no berço se foi criada a ideia de que o homem é a autoridade, né? Da casa, do trabalho, do mundo todo, né? Os melhores em tudo. Então, quando se depara com a mulher numa posição que está hierarquicamente diferente da sua, ele não consegue suportar. Aí ele pode até adoecer por causa disso, de fato, né? Mas o problema raiz ali, e que, a meu ver,
é o que precisa ser trabalhado, eu acredito nas transformações. E isso vai entrar também numa política pública bem feita, né? De você corrigir esse agressor, de você cuidar desse agressor. Porque não é só a gente ficar criando um mecanismo de defesa. Eu acredito que a solução está em cuidar desse agressor, dessa sociedade que precisa ser, né, desconstruída desse berço patriarcal machista. E nós temos números positivos de lugares onde você implementou políticas de tratar homens agressores, né, que não voltaram a recidir. Chega a ser 98% de positividade num tipo de política bem feita de cuidado com esse agressor, né? Então é importante a gente entender que é muito grande o trabalho que precisa ser feito. Temos estrutura para isso, já está pronto o caminhar para isso. O projeto de cuidar desse homem já existe, tem em São Vicente, tem acho que na Praia Grande, tem em Cubatão. A doutora Mayla estava desenvolvendo, não sei. Mas não com a forma que deveria ser, porque ela depende de pessoa. Existem projetos assim onde você trabalha, né, com um grupo e você segue com esse homem é como se fosse um plano, né, de ação para cuidar dele um tempo X. E aqui ela faz um trabalho que não é esse projeto completo, mas temos que dar esse mérito para a Mayla. Mas aqui não tem esse projeto 100%, porque ainda não existe essa vontade do Poder Judiciário conversado com o Poder Executivo, né? Então fica lá a delegada tentando arrumar com os seus parceiros, porque aí vai ser com parcerias que ela vai construir esse projeto, e aí torna esse projeto um pouco mais vulnerável. E a gente precisa de um projeto sério, que ande com as suas próprias pernas, né? Então, é nessa linha aí que eu acredito que possa ser possível. Homem azul, mulher rosa. Menino pode jogar bola, mulher não joga bola. Nós estamos falando da criação, da educação, da formação do cidadão. Dessa criança que sai do seio familiar e vai para conviver numa sociedade e muitas vezes já leva uma formatação, tanto por parte de pai, como muitas vezes também por parte de mãe. Como transformar isso? Como alterar essa formatação dentro do seio familiar? Isso, a nossa sociedade passou por uma transformação mesmo, né? Você, quando vai comprar um presente para uma amiga que está grávida, a moça da loja já pergunta, é menino ou menina? Aí eu fico, você quer rosa ou quer azul? Eu falei, eu quero amarelo. Né? Mas assim, isso é um ato que, como a Patrícia falou, essas ações de preparação, ela tem que estar em todos os momentos. Né? Na Secretaria de Saúde, quando ela trabalha com a gestante, na Secretaria de Educação, quando trabalha com as crianças, trabalhar essa questão da não violência, dos papéis, né, que eles tanto pode ser do menino como da menina. Então, nós precisamos realmente rever. É um trabalho duro, viu, Márcio? É um trabalho muito sério para reconstruir a nossa sociedade. Porque nós, assim... eu não sei, acho que a humanidade, aí tem pessoas que falam que é a internet, é isso aqui que está destruindo nós, mas a gente precisa estar revendo, a gente precisa conversar mais, a gente precisa discutir mais, ouvir mais, né, para poder a gente se identificar como ser humano, né, olhar para você, e você é meu colega, eu tenho que respeitar você independente. Mesmo que eu esteja aborrecida com você com alguma situação, eu preciso te respeitar, né? Independente da situação, que a violência não é o caminho. Para quem se diz humano, inteligente, né? Nós não dizemos que nós somos seres humanos, inteligentes, evoluídos. Então nós precisamos rever essas ações como uma forma de rever a sociedade. Estão assistindo a gente em São Mateus do Sul, no Paraná. Beijo, galera. Pessoal acompanhando a gente. Evolução. Patrícia, essa questão familiar. Essa questão da familiar, ela é interessante, né? Porque a gente vai voltar sempre pro machismo estrutural, pro estado patriarcal. E assim, a gente ainda é resultado disso. Eu ainda sou resultado disso. Eu tô me desconstruindo. Porque a gente, às vezes, tem um pensamento, uma fala, uma atitude, e depois, caramba...
que eu fiz aqui? Eu fui machista, entendeu? Num pensamento, né? Numa ação, numa palavra. Mas assim, e lá em casa, eu já partilhei isso em outra vez que a gente se encontrou. Eu sou a menina de uma casa com 4 filhos, os outros 3 homens, né? Então, eu vou me considerar uma privilegiada no mundo dos meninos, criada no mundo dos meninos. Então, com um pouco mais de liberdade dentro das coisas de meninos, porque eu só gostava de brincar do que eles gostavam de brincar. Porque eles eram meus amigos de brincar, eram meus irmãos, né? Então, eu odiava boneca, eu ganhava boneca, eu jogava no telhado, eu odiava ganhar boneca. Eu só gostava de brincar de coisa que os meninos brincavam. O meu esporte que eu executei aí na escola era futebol. Né? Então, assim, era isso que eu pude viver. Mas, na minha casa, eu tenho um pai que é ainda dessa outra geração, anterior a essa que discute um pouco mais, né? Essa desconstrução do machismo. Então, um belo dia, cheguei em casa, pai... Meus irmãos estudavam no Senai, meus irmãos gêmeos mais velhos. Aí o pai vai abrir uma turma de elétrica no Senai para mulheres. Eu quero fazer a prova. Nem pensar. Elétrica é coisa de menino. Só tem macho naquele lugar. Você não vai fazer. E eu não fiz. Porque nessa época eu tinha o quê? 14 anos. Então eu dependia da aprovação do meu pai para poder fazer o curso lá no Senai. Interessante. Elétrica para mulheres, né? Quer dizer que não tem elétrica. Elétrica para mulheres. Então, era a primeira turma de elétrica aqui do Senai de Cubatão para mulheres, que as mulheres poderiam, porque até então só os homens podiam fazer esse curso. E se eu não me engano, na época, as vagas para as mulheres eram vagas que não podiam ser bolsistas na indústria. Elas só podiam estudar. Ou que seja, já estava bom, né? Não Estudar. tinha um compromisso de trabalho. Porque tinha uma prova de bolsa que você fazia a prova para o Senai, e lá os não sei quantos primeiros colocados, eles ingressavam com bolsa já para a indústria. Então, no término do curso, eles já iam fazer o estágio e trabalhar na indústria, né? Para as meninas... Teve a oportunidade do estudo, mas, salvo engano, não tinha a oportunidade de receber a bolsa, né? Pra trabalhar, você vai se formar, mas para trabalhar é outra Você coisa. não vai ingressar. Percebe? Eu tô falando de algo ali em 1997. Já estávamos há quase 10 anos da Constituição, da igualdade, da igualdade material, só faltava... Né, da igualdade formal, só faltava ter ela material mesmo acontecendo. Então... É isso. Então, a gente tem que trabalhar, como disse a Erenita. Começa ali em casa, um trabalhinho, né, bem bonitinho, da gente, né, ensinar que... ensinar. Porque até se naturalizar, vai ter que ensinar. Porque ainda não é natural, a gente vai ter que ensinar. E nós somos testados todo momento, né? Eu tenho 59 anos. Eu tive uma menina e um menino. Vira e mexe, minha filha me cobrava. Mãe, você não vai mandar o Lucas lavar a louça? Né? E a gente realmente... Então, assim, é uma reflexão constante que tem que ser feita, né? Nas famílias e na sociedade. É um teste a todo momento que tem que ser feito. Olha, como pai, eu confesso para você que o nascimento de Maria Clara foi revolucionário, viu? Porque é um exercício diário para essa desconstrução, que é algo do homem, que tem essa questão instintiva. E é diário esse exercício, porque senão você se pega nessa condição machista. E com várias palavras de efeito que parecem fofas, que é para proteger, né? Então, os meninos podem sair para balada, a menina não, para proteger. Os meninos podem ir para a escola estudar elétrica, a menina não, porque para proteger. E olha que fofo a proteção, né? E o pior, a gente começa a acreditar que percebe? Que é uma proteção aquilo. A proteção, porque a sociedade não está preparada para te receber. E deveria estar, né? Deveria estar. Então nós somos agora essas que preparamos a sociedade para isso, né? Assim espero, né? Que a gente consiga ter um pouquinho de participação nessa reconstrução. É lógico que nessa caminhada existem vitórias.
inúmeras, né? Desde a queimada dos sutiãs lá atrás até hoje houve um avanço, embora tudo bem, um período muito distante, mas existem vitórias e elas devem ser comemoradas. Lei Maria da Penha, essa questão da igualdade e as mulheres se posicionando e empoderando. Eu costumo dizer que o empoderamento feminino não quer dizer que a mulher deixe de ser feminina, porque isso é dela, isso é exclusivamente dela. Ela é feminina e ela é empoderada. Cabe ao homem entender esse empoderamento, né, e perceber que uma mulher numa condição positivíssima, em que ele possa alcançá-la, ele vai se tornar um ser melhor. A mulher tem que estar à altura do homem. Não. O ser tem que alcançar a capacidade do outro, independente do sexo. Mas a gente se vê nessa máxima. Eu queria que vocês falassem dessas conquistas. E se pudessem trazer para o município, seria espetacular. Eu acho que nós estamos tendo algumas iniciativas da sociedade civil nessa questão do empoderamento, né? Então, por exemplo, a Paula coordena o Promotoras Legais Populares, onde leva direitos para as mulheres. Nesse momento está sendo lá na Vila dos Pescadores, já teve outros momentos no sindicato no Sind Limpeza. A Sorotimistas faz um trabalho também com as meninas, onde trabalha a questão dos sonhos dessas meninas, as dificuldades que elas vão ter. Mas ainda precisamos muito para poder avançar. O grande avanço na questão da legislação, como a gente falou, ela ainda não se evidenciou na prática, né? Então, assim, acho que essas caminhadas que a gente tem feito juntas, juntando todos, é um caminho para que a gente construa uma nova sociedade, né? Mas eu ainda acho que assim, são lentas, mas são importantes essas conquistas, né? E a gente, por mulheres na política, mulheres que estejam realmente engajadas, conscientes, né, da necessidade do papel dela para poder mudar a realidade. Acho que isso é fundamental, que essas mulheres estejam realmente empoderadas e pensando nas outras mulheres para a transformação. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens e eu não costumo ler as mensagens do WhatsApp, mas daqui, esta conversa de hoje está sendo muito boa. Gostei das entrevistas, está gostando, as pessoas estão participando, o pessoal está se colocando, né? Colocaram aqui a questão do homem, que muitas vezes ele é o agressor e ele faz com que a pressão psicológica é tanta que ele faz com que a mulher se sinta responsável culpada pela agressão. Com certeza. Então, é esse lugar de discussão, de consciência. E detalhe, são homens que estão falando. Isso aí é uma vitória. Né? Já que você está perguntando das vitórias, ela se materializa aí nesse depoimento. Porque um homem, começar a pensar assim também, já é uma vitória. Né? Porque ele vai multiplicar isso, ele é multiplicador. Então ele vai multiplicar na casa dele, ele vai multiplicar no ambiente de trabalho dele, em qualquer roda que ele tiver, ele vai multiplicar uma desconstrução do machismo quando ele fala isso. Né? Então isso é uma vitória que eu acredito que a gente alcançou aí ao longo dessa, né, de toda essa caminhada que tem sido desde quando você falou da queima dos sutiãs, né, que pra gente é sempre luta, né? Então 8 de março a gente não comemora, a gente luta. A gente vai lutar, né? Vai falar, olha, estamos aqui ainda temos muito a conquistar ou ver reconhecido, porque já está no papel, já foi conquistado, agora tem que botar para fazer valer, né? Eu tomei um puxão de orelha da produção, quanto de 8 de março, né? Sobre a forma real da mensagem da virtual. E realmente valeu a pena um puxão de orelha. Temos um outro viés. Temos um outro viés. Que Maria Clara falou, pai, eu queria uma mensagem diferente, né? E eu acredito que foi alcançado esse intuito e a satisfação de ver, e a opinião de uma mulher sobre essa questão. E isso é mais uma vitória. Já que estamos falando de vitória, esse pensamento da Maria Clara. Maria Clara, quantos anos? 22 anos, Maria Clara já exigindo uma posição sobre o Dia Internacional da Mulher diferente. Eu vou te falar, até 4 anos atrás, a flor na esquina era interessante para mim. Aí eu comecei a pensar sobre o que era aquela flor na esquina, né? Não que a gente ama a flor, mas queremos pôr primeiro os nossos direitos, né?
Aí a flor vem por consequência. Então, quando a gente começa a pensar, né, o que se faz com esse dia, sem ser com o sentido que ele efetivamente tem, que é resgatar a origem dele, torna... esvazia, né, o sentido. Então, quando eu começo a pensar, e hoje vejo você dizendo que a Maria, aos seus 22 anos, ela já pensa esse dia diferente, é uma vitória. O final da mensagem era, né, hoje é um dia de comemoração, os demais são de luta. Então mostra a questão de que... Muito bem! Vamos comemorar hoje, mas amanhã a luta... É isso aí. Então é essa situação. Lutar pela vida, lutar pelo emprego, lutar pela família, lutar pela população, né, em geral, por esse universo feminino. E uma luta que muitas vezes parece sozinha, solitária. O que vocês dizem para essas mulheres que estão, nesse exato momento, vivenciando uma luta dessas e se sentem sozinha? Eu tenho a dizer que ela nunca está sozinha. Nunca está sozinha. Sempre tem alguém que pode ouvi-la, que pode dar a mão, que pode apontar um caminho e que ela se sinta abraçada por essa mensagem, né? Que ela tem saídas, né? Tudo tem saída. A gente, infelizmente, sempre fala que a única coisa que não tem jeito é a morte. Enquanto a gente está vivo, a gente tem muitas alternativas, né? Se não dá por aqui, vamos por ali, mas vamos, né? Então é importante, sim, a mulher procurar ajuda sempre, ou no próprio bairro, ou no conselho, na OAB, procurar alguma organização social que possa orientá-la. Então, assim, estamos juntas. Patrícia? É isso aí. Eu acredito que enquanto existir uma outra mulher, uma mulher nunca está sozinha, né? Buscar nessa outra mulher também essa ajuda, né? Além dos órgãos e instituições que podem colaborar. Manda uma mensagem na rede social, chama uma mulher, chama a gente, né? Ainda que a gente não possa resolver o problema, a gente vai procurar de algum jeito ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. E eu vou reforçar nessa caminhada, olhar nos olhos daquelas mulheres e ver a alegria delas, a alegria, e é uma alegria diferente, porque é uma alegria de nós não estamos sozinhas, né? Então é isso, essa é a mensagem, né? Nunca está sozinha, conte com a gente sabe que denunciar é um passo muito difícil de ser dado. Então, assim, tá com essa dúvida sobre essa denúncia, então procure alguém que possa te conduzir a algum lugar, né? Que te conduza para uma escuta qualificada, porque a escuta também precisa ser qualificada, né? Então, essa é a mensagem. Nós nunca estaremos sozinhas. 8 horas mais 27 minutos, o panorama de hoje recebendo a Patrícia Luz, também Erenita Barbosa, soroptimistas e advogada, aqui nesse bate-papo, que é uma espetacular. Sou optimista, tem 10 anos de Nós vamos fazer 11 agora. Anos de Estamos fazendo 11. Tem um trabalho muito bacana aí dentro de sonhos de algumas mulheres que tiveram os seus projetos interrompidos e podem ser retomados. Fala um pouquinho sobre isso, Elenita. Nós temos agora essa possibilidade da mulher ter o apoio, né, de uma associação voltada para a mulher. Então, geralmente em outubro a gente abre inscrições para mulheres que por algum motivo pararam de estudar, geralmente mulheres maduras, né, e que enxergam na educação uma forma de superação. Então, outubro, novembro é essa inscrição, depois existe uma seleção e nós selecionamos 3 mulheres, né, e onde a gente faz um prêmio, uma premiação local, e essa história de vida dessa mulher ela é encaminhada para outras instâncias, né. Então, né, agora dia 2 nós vamos fazer a premiação das mulheres que foram selecionadas, vai ser na Sociedade de Melhoramentos do Casqueiro, um caldo verde, e lá a gente vai fazer a premiação, 1º, 2º, 3º lugar. São mulheres com histórias incríveis, né? Nem sempre a gente entra em detalhes, né? Porque existem algumas questões pessoais, confidenciais, mas são mulheres incríveis que voltaram a estudar e que acreditam que é por meio da educação que ela vai sair daquela condição que ela enfrentou no passado. Então, esse é um dos programas. Fora isso, a gente tem o Sonho e Realize, que é com meninas, onde a gente trabalha esse empoderamento feminino, trabalha os sonhos das meninas também, fala das nossas
realidades, dos desafios que elas têm. E a gente também faz todo dia 25, Dia Laranja, que é de combate à violência, onde a gente faz... Isso é uma campanha da ONU, Mulheres, mas a gente também está discutindo isso, que a gente precisa com mais dureza, porque o laço laranja ele é importante, né? Mas ele por si só não está resolvendo, porque a campanha já tem 14 anos, mesmo sendo da ONU, né? A gente junta com o pessoal de Santos, que junta, mas mesmo assim a gente precisa de ações mais efetivas. O laço por si só tem que laçar mais pessoas para essa causa. Com certeza, com certeza. Patrícia, como advogada, como a ordem pode auxiliar? A OAB, quando eu estive diretora lá, em 2019 a 2021, se eu não me engano, a gente transformou, né, a Comissão da Mulher Advogada numa comissão cidadã, né, que tem esse compromisso com a cidadania. E a partir daquele ano, em 2019, foi se criado esse plantão, né, de atendimento às mulheres, porque a OAB ela não é só dos advogados, ela é dos cidadãos também, né, das cidadãs. Então, toda sexta-feira, esse plantão que tem um atendimento de mulher para mulher, né? São mulheres advogadas que atendemos as nossas mulheres, porque a gente sabe o quanto que é importante esse encontro ali, né, de identidade, essa identidade. Não é por conta da sensibilidade, não. É pela identidade mesmo, da mulher se identificar ali com aquela que vai escutá-la. Então, toda sexta-feira, das 9 da manhã até as 16 horas, tem uma advogada lá disponível para orientar sobre todos os aspectos, né? Não é só sobre violência, não é só sobre violência doméstica, é sobre todo tipo de violência, ou situação que essa mulher esteja passando, para que ela possa ali ser orientada e, de repente, né, pensar juntas uma solução, uma saída, um caminho, né? Então, é assim que a OAB tem contribuído, mas eu estou vendo que a comissão aí tá criando novos mecanismos. Essa caminhada foi um super mecanismo que a gente percebeu que foi bem aceito. Então, agora é não parar mais. Vamos embora. E esse apoio institucional é fundamental nesse processo. Eu acho que a OAB é uma instituição que tem credibilidade, que tem força e tem esse papel social, que eu acho que é importante. Quem está à frente, eu acho que vocês têm uma sensibilidade, né, de perceber isso, da função social que a OAB também tem de estar na nossa cidade. Exatamente. E quando começou, eu tenho que dar os nomes, né, às mulheres, porque também faz parte desse reconhecimento, né? A Paula Ravanelli era presidente na época, na comissão, e aí veio a ideia, vambora, e fomos embora, e pegou e deu certo, deu uma parada por causa da pandemia, e agora a doutora Ellen Bueno, que é a presidente, a doutora Simone Ramos, que é a vice-presidente, elas muito engajadas para a manutenção desse plantão, que também tem sido acolhido pelo presidente, que é o Antônio Sarraino. Então, assim, é isso. A gente entendeu definitivamente o compromisso com a proteção e a defesa da mulher. 8 horas mais 32 minutos. Nós estamos chegando ao final do já? programa. Mas fica à vontade para vocês colocarem algum apontamento que vocês tenham Nossa, falar a respeito. Voou, quis dizer. Para colocar mais um apontamento que a gente tenta, né? E é lógico, o comando aqui é de vocês. Hoje vocês estão aqui participando. Claro, é um debate, né? Não é antagônico, porque na verdade, como ser antagonista a uma causa dessa? Não existe esse antagonismo. Existe muitas vezes a falta do trabalho por parte de setores e principalmente o público, né? Falta de políticas públicas, mas antagonismo, essa questão, né, da mulher, dos direitos da mulher, do papel na sociedade da mulher e o quanto a sociedade deve à mulher, eu acho que isso é claro, né? Essa conta todo mundo sabe que o homem tem que pagar, e muito, por tudo que já fez, né, e por tudo que ainda não fez, né, e ações positivas nesse sentido. Eu quero agradecer a participação de vocês, Patrícia, Luz e Elenita. Participaram já do Quinta das Meninas, a Elenita já esteve aqui. E outro questionamento, eu comentei do Maria Clara sobre o Quinta das Meninas, falou, por que Quinta?
por que não pode ser qualquer outro dia, pode ser 5 dias da semana? Por que só quinta? Por que só quinta? Por que só quinta? Então tá aí, a possibilidade de voltar em todos os dias, ou então numa formatação que faça jus ao espaço necessário para a mulher. Quero agradecer vocês e as considerações estão abertas. Eu que quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu acho que a luta ela é grande, são várias causas, né, na nossa cidade, no nosso país, mas as mulheres, e você também pode perceber que sempre quando tem luta, tem mulher na frente, né? As mulheres são corajosas, as mulheres estão, por mais que fale de empoderamento, as mulheres são empoderadas. Algumas ainda não perceberam a força que tem. Então, bora mulherada, vamos estar atenta em tudo quanto é movimento que tem na nossa cidade, seja ele em relação à mulher, em relação ao transporte, a questão da saúde, política. Tudo. É importante que a gente esteja antenado em tudo que está acontecendo e lutando pelos nossos direitos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Patrícia? Eu quero agradecer também a oportunidade, Márcio, Maria, Erenita, por essa noite super agradável aqui. Embora o tema seja duro, né? Mas é importante a gente ter esse espaço, a gente poder se reunir para falar, né, de uma coisa tão importante. Lembrar a todos que a gente tem uma política nacional de proteção à mulher e nessa política das violências que a gente já conhece, que estão ali na Lei Maria da Penha, existe uma violência chamada violência institucional, né? Que decorre da ação e da omissão. E a gente tem vivido essa violência institucional aqui em Cubatão, infelizmente, e em outras cidades também. E a gente precisa combater essa violência institucional, porque ela está nos deixando... Não, ela está tentando nos enfraquecer, né? Mas ela não vai conseguir. Mas a gente precisa, né, tomar providências a respeito disso, buscar aí representações que de fato representem, né, essa política que a gente espera e que a gente falou tanto aqui, que está ausente, que está sendo esvaziada. Quando se abre um espaço na política para as mulheres, né, a cota para as mulheres não é uma cota, né, gente? É um lugar que a gente precisa preencher, que a gente precisa ocupar, que a gente precisa buscar. É um lugar de fala, sim. Há 4 anos atrás, eu tô caminhando, né? Eu tô aprendendo, né? Todo dia a gente aprende, né, Márcio? Então, há 4 anos atrás eu disse que não era preciso estar de saia para ser nosso representante, porque eu estava defendendo uma candidatura de um homem, mas de um homem que, na minha opinião, ele trabalhava ali, né, à frente da proteção das mulheres. Mas hoje eu tenho um compromisso conosco, mulheres, e sim, mulher vota em mulher, e essa vai ser a minha campanha para 2024, né? Porque a gente precisa, sim, ocupar esses espaços, porque, sim, nós só vamos conseguir construir, porque quando a gente sente na pele, a gente se torna ainda mais capaz, mais forte, né? E mais comprometido com a causa. Então, que a gente possa se juntar, transformar, né, esse novo espaço, e eu desejo de verdade que mais da metade daquelas cadeiras sejam ocupadas por mulheres no Legislativo. Obrigada. Olha, eu não sei porque vocês não dominaram o mundo ainda, que vocês são maioria. Pois é, a gente só precisa usar, né, essa vocês maioria. Vocês são maioria, vocês podem dominar. Antes de encerrar, eu queria colocar a palavra para Maria Clara. Quer fazer alguma colocação? Um questionamento? Não, tá. Quero ver a Maria Clara aqui. Eu também. O primeiro encontro é com a Maria. Fazendo... Não sei se é na quinta, na quarta, na terça, mas coordenando de frente para a câmera. Fazendo. Bom, o espaço, eu já falei, não dá para um homem trabalhar o programa das mulheres, né? Tem que ser o espaço ocupado por mulher. E esse vai ser o objetivo virtual, dar o espaço, ter a honra de receber as mulheres fazendo valorização do espaço. Sem dúvida. 11h38, 8h38, agradecendo a Patrícia Luz, Erenita Barbosa, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você que está acompanhando, aos nossos patrocinadores, Automotoescola Prisma, você na direção certa, e TPC Notícias, o seu portal de notícias. Na pessoa do André, um abraço, e na pessoa do Rony também, um grande abraço. Agradecendo a sua audiência, daqui a pouquinho o programa está à disposição nas redes sociais, no YouTube, no site da Virtual e também no Facebook, o link para você acompanhar. Compartilhe, reflita, se posicione, comente, exerça o seu direito de cidadão e dê a sua opinião. Agradecendo a vocês, agradecendo a Maria Clara
e até o próximo Panorama, se Deus quiser. Obrigada, pessoal.